Muito bem, vamos dar continuidade à nossa terceira videoaula. Vamos entrar no segundo módulo. No módulo passado, nós vimos o microambiente, ou seja, as forças externas que interferem numa organização, numa empresa, mas que a empresa tem como interagir com elas. Agora nós vamos falar um pouco sobre o macroambiente. O macroambiente são as forças, só para recordar, são as forças externas que interferem numa organização, mas que a empresa não tem como interagir com elas. Se não tem como interagir, o que a empresa tem que fazer? A empresa tem que analisar essas forças, verificar o impacto dessas forças no seu negócio e criar formas de se defender ou aproveitar as oportunidades que existem através dessas forças. Então agora eu quero, com calma, a gente tratar cada uma dessas forças que estão no macroambiente. Vamos ver. Forças culturais. Aqui nós estamos falando da cultura de um país, da cultura de uma região, de uma cidade, da cultura, né, de uma sociedade. Como é que isso interfere dentro de uma empresa? Vejam bem. Quando nós falamos de cultura, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de crenças, nós estamos falando de arte, nós estamos falando de modo de vida das pessoas de uma comunidade. Então, cultura é um conjunto de coisas que formam a cultura. Da culinária, isso forma a cultura de uma comunidade. Então, muitas comunidades, elas se alimentam de coisas que nós não nos alimentamos e nós nos alimentamos de coisas que outras comunidades não se alimentam. Muitas comunidades, elas têm hábitos de vida diferentes dos nossos hábitos de vida. Ou seja, as comunidades têm formas diferentes de viver. Então imagine que você é uma empresa e que você vai explorar uma atividade sua, vai colocar um produto seu numa comunidade. Se você previamente não entender como é que essa comunidade consome aquele tipo de produto, e se consome aquele tipo de produto, você pode envidar esforços, colocar recursos da empresa numa coisa que não vai dar certo. Você tem que entender a cultura. A atriz Regina Casé, num passado recente, ela tinha um programa na Rede Globo de televisão em que ela retratava a cultura do Brasil. Nesse programa, eu assisti um dos programas dela e teve uma coisa muito interessante. Ela estava mostrando uma coisa, o consumo do açaí. Açaí, aquela frutinha e que virou mania, né? Consumir açaí. O que ela fez? Não sei se vocês sabem, o açaí é uma fruta originária, né, do norte do país, né? Do Maranhão, do Pará, né? O açaí dá demais lá. Então o que ela fez? Ela pegou um cidadão do norte do país e trouxe para o Rio de Janeiro. Levou lá para o Rio de Janeiro. E pegou um cidadão carioca e levou ele para o norte do país. E fez os dois consumir o açaí. Os dois consumiam açaí. O do norte do país e o carioca. Aí mostrou o do norte do país consumindo o açaí no Rio. E na hora que ele colocou na boca, ele viu que aquele açaí era doce e gelado. Ele fez aquela cara de terror. Ele falou, mas que coisa ruim. Mas isso não é açaí? Aí a Globo filmou o carioca lá no norte do país e colocaram o açaí na frente, experimenta. Aí ele experimentou, ele viu que o açaí era salgado e quente. Ele falou, mas que coisa ruim. Vocês viram como é que a cultura interfere? O açaí no norte do país, ele é comido como nós comemos feijão aqui. E o açaí no sul do país é comido como um energético.
Então veja bem como uma cultura. Imagine que então que você tem uma indústria que produz açaí. Açaí, como nós conhecemos aqui, açaí como um doce, como um energético, como um sorvete, como algo parecido. E você fala assim, eu vou expandir meu negócio, vou vender no norte do país. Você acha que você vai ter sucesso? Você vai ter que fazer todo um trabalho, você pode até ter sucesso, mas você vai ter que fazer todo um trabalho com a comunidade para mudar essa cultura. E mudar cultura não é fácil. Uma empresa tem que entender que mudar uma cultura não é fácil. Eu dei esse exemplo, porque eu gosto muito desse exemplo, porque ele é uma coisa que está no nosso dia a dia, que é o açaí, e que culturas diferentes consomem o açaí de formas diferentes. Então, qualquer tipo de produto que você produza, ele pode ou não ser consumido em algum lugar, por causa da cultura daquele lugar. Aquele produto, ele pode ser consumido, mas de forma diferente, dependendo do lugar, por causa da cultura daquele lugar. Então é importante que o gestor da empresa, o gestor de marketing de uma empresa, ele identifique a cultura de certo local para saber a real possibilidade de explorar o seu produto, o seu serviço naquela comunidade. É importante entender a cultura de todos os locais. Não é? Fatores demográficos. O que é a demografia? A demografia é o estudo das populações. Vamos entender isso. O que nós estamos falando de fator demográfico? Nós estamos falando de mudança da taxa de natalidade. Vamos pegar uma coisa que está muito em evidência, que está muito lógico na nossa vida hoje, em termos de Brasil. A questão da taxa de natalidade. O IBGE tem uma projeção que mais ou menos, no ano de 2020, entre 2020 e 2025, a população brasileira pare de crescer. Ela vai se estabilizar. Ou seja, com as pessoas que nascem, será igual às pessoas que morrem. Nós vamos ficar um pouco estabilizados. E a tendência, após disso, é que a nossa população comece a reduzir. A taxa de natalidade seja menor do que a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade seja menor do que a taxa de mortalidade. Será que isso é difícil a gente identificar? Certamente que não. Suas famílias anteriores, a família do seu pai, da sua avó, certamente tiveram vários filhos. A família que eu sou originário dela, meu pai e minha mãe, nós somos 7 irmãos. Hoje eu tenho 2 filhos. Minha irmã tem um filho, uma filha. E não quer ter mais. As famílias estão tendendo a se reduzir. Esta é uma tendência demográfica. E com o aumento da taxa de expectativa de vida das pessoas, o que está acontecendo? Se nasce uma quantidade menor de gente e as pessoas vivem mais, qual que é a tendência? A tendência é que as pessoas fiquem mais velhas. Olha aí uma série de oportunidades que tem para as empresas. Eu explorar as pessoas mais velhas, explorar, que eu falo no bom sentido, explorar o consumo das pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, hoje, vivem melhor, com saúde, com suas aposentadorias, com certo dinheiro, gostam de praticar esportes, gostam de fazer turismo, gostam de ir para bons restaurantes. Estou falando aí uma série de oportunidades para as empresas. Agora, isso também pode interferir de forma ruim dentro da empresa. Imagine que você é uma indústria de brinquedos. E que você fabrica brinquedo, logicamente, para criança. Criança pequenininha. O seu mercado está diminuindo. O que a sua empresa vai fazer? Eu quero que vocês entendam que as forças externas, elas influenciam na gestão do negócio e não tem como você interferir. Você tem que ficar de antena ligada, tem que ficar olhando tudo que está acontecendo para que você verifique o que você tem que fazer na sua gestão, na sua empresa. Quais são as ações que você vai tomar para as suas empresas. Então a questão da demografia é extremamente importante. Essas mutações demográficas, as mutações demográficas. Mas não é só, eu falei da idade, mas não é só na base da idade. Algumas cidades, em dado momento,
elas podem receber uma população flutuante muito grande. Então vocês imaginem uma cidade de litoral, uma praia, que durante o ano, nos meses normais, tem lá a sua população e mais alguns visitantes. Mas em época de verão, a população triplica, a população quadruplica, porque são visitantes que vão se deliciar com as praias. Isso gera uma série de oportunidades para a empresa, para negócios, para explorar turisticamente aquela população que está ali. Isso gera uma série de oportunidades. Mas as empresas que acharem que só vão viver de verão, elas podem se dar muito mal, porque nas outras épocas do ano elas terão um consumo bem mais baixo. Então elas têm que se preparar para isso. Isso está dentro da demografia, porque é o aumento sazonal da população em determinada cidade. Então é extremamente importante que a gente analise isso. E aonde que as empresas elas acessam informações demográficas? Nós temos a melhor fonte de acesso demográfico, talvez, do mundo. É o nosso IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Acesse o site do IBGE e vocês vão ver a quantidade de informações que nós temos ricas dentro do IBGE, cidade por cidade desse país. A população, renda dessa população, idade dessa população, são dados importantíssimos para que nós possamos tomar decisões de que cidade entrar, de que região entrar e de uma série de fatores que nós podemos ter através das informações do IBGE. Faça essa pesquisa, é muito interessante. Fatores econômicos. Quando nós falamos de fatores econômicos, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de movimentos da economia, tanto brasileira quanto a economia mundial, que interferem na nossa empresa. Eu vou pegar 2 pontos dos fatores econômicos. O primeiro ponto é a taxa cambial e o segundo ponto é a taxa de juros. Muito bem. A taxa cambial. O que é a taxa cambial? É quanto vale a nossa moeda real, em função das moedas estrangeiras. Quanto que vale a nossa moeda em relação ao dólar, a nossa moeda em relação ao euro, a nossa moeda em relação ao ien, e aí por diante. Esse é o câmbio. Câmbio é troca. Qual que é o nosso poder de troca? Então, muito bem. Entendendo esse conceito de câmbio, vamos supor que você seja de uma empresa, você está numa empresa, ou você é proprietário de uma empresa, que essa empresa trabalhe com produtos importados. Você importa produtos para revender aqui. Eu tive um aluno que era proprietário, ele é proprietário de uma empresa que vende artigos de decoração para residências, para casas, para igrejas, para uma série de questões. E 90% dos produtos que ele vende vem da China. Ele importa isso da China. São flores de plásticos, vasos, uma série de coisas que vem da China. Muito bonito, inclusive. Mas vejam bem, se a nossa taxa cambial se elevar muito, o que é que eu estou dizendo? Se o nosso real, que hoje compra algo em torno de $2 e pouco, ou seja, nós precisamos de R$2, desculpe, eu falei errado, nós precisamos de R$2 e pouco, R$2,20, R$2,30 para comprar $1. Então veja bem, essa empresa que eu citei, ela precisa de X reais para transformar isso em dólar para comprar as flores lá. Se a taxa cambial variar, e ao invés de R$2,20, R$2,30, ela passar para R$5, $1, vai ficar inviável para ele importar isso e vender a esse preço aqui no Brasil. Isso pode inviabilizar um negócio. Entenderam como a taxa cambial interfere no negócio da empresa? Agora eu vou dar o exemplo ao contrário. Vamos supor que você não seja uma empresa que importa, mas sim uma empresa que exporta. Você produz produtos do Brasil pagando em real e exporta recebendo em dólar. Aí é o inverso.
A taxa cambial baixa é ruim para você, porque você vende dólar, vai entrar o dólar aqui e você vai receber menos real. Agora, a taxa cambial alta, olha que maravilha, você vai vender em dólar e vai entrar muito real para você. E o seu custo é em real baixo aqui. Então, veja bem, a variação da taxa cambial ela interfere positivo ou negativamente na sua empresa. Depende da sua empresa. Ah, Marco Aurélio, mas a minha empresa não trabalha nem com importação nem com exportação. Vai alterar da mesma forma. Por que vai alterar da mesma forma? Porque variando a taxa cambial, o governo internamente ele vai ter que tomar algumas decisões de aumentar taxa de juros, baixar taxa de juros, porque uma coisa está ligada à outra. E fatalmente a sua empresa depende do financiamento bancário. Fatalmente a sua empresa tem operação bancária. E as operações bancárias estão atreladas à taxa de juros. Então uma decisão governamental, uma decisão do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, de aumentar ou baixar uma taxa de juros, que você vê toda vez aí falando no jornal, aumentou a taxa de juros, Selic para tanto, baixou a taxa de juros, Selic. Isso interfere diretamente na sua empresa. E tem como a sua empresa interagir com isso? Não. Você como gestor da empresa, você como gestor de marketing, tem sim que fazer a previsão. Se isso acontecer, o que vai acontecer na minha empresa, o que eu vou ter que fazer? Se outra coisa acontecer, o que vai acontecer e o que eu tenho que fazer? Então, gente, tá? Fatores econômicos são fatores que são mudanças na macroeconomia do país e que interferem diretamente no seu negócio. Fatores tecnológicos. Existe um filme, só acho que vocês procurarem no YouTube, vocês vão pegar a evolução do tempo da tecnologia. Como as coisas mudam. No passado, as coisas mudavam de 100 em 100 anos. Mais recentemente, as coisas começaram a mudar de 10 em 10 anos. Depois as coisas começaram a mudar de ano em ano. Hoje as coisas mudam de 6 em 6 meses, de mês em mês. A tecnologia vem aumentando. Nos últimos 30 anos, o que mudou em tecnologia é inacreditável. Eu estou aqui gravando essa aula para você, que você está assistindo aí agora, porque a tecnologia mudou. Porque se não tivesse mudado a tecnologia, eu não estava aqui, nós estávamos na aula tradicional, eu dentro da sala de aula, dando aula para você. A evolução tecnológica ela é algo absurdo. A entrada da internet no mercado, ela mudou totalmente a tecnologia. No passado recente, nós tínhamos um aparelho celular que mal falava. Hoje nós até falamos, porque nós usamos o celular para tudo e também falar. Nós usamos o celular para a internet, para tirar fotografia, para passar mensagem, para socializar, para fazer uma série de questões, né? E até falar. Até falar. Tem muitas pessoas que falam assim, eu nem falo, não, eu só mando WhatsApp, né? Eu só mando mensagem, eu só mando mensagem para lá, mensagem para cá, eu nem falo mais no celular. Interessante, no telefone você não fala. Porque a tecnologia ela evoluiu, a tecnologia vem evoluindo. Imagine você, gestor da sua empresa, gestor de marketing da sua empresa, se você não ficar atento às mudanças tecnológicas. Sua empresa vai ficar obsoleta, sua empresa vai ficar para trás, o seu produto não vai competir no mercado, produtos novos vão entrar no mercado e o seu produto vai ficar para trás e você vai simplesmente acabar, vai sair do mercado. Então nós temos que ficar de olho na tecnologia, ficar de olho na evolução tecnológica, o que está acontecendo no mundo, né, para que eu possa entender quais ações eu tenho que tomar dentro da minha empresa para me defender ou aproveitar o que está acontecendo no mundo. Como é que eu faço isso? Visite feiras, participe de seminários, leia revistas técnicas sobre o seu negócio, participe de treinamentos. Assim você vai saber o que está acontecendo no mundo da tecnologia. E o que isso pode afetar na sua vida, na sua empresa. Fatores naturais. Quando nós estamos falando em fator natural, nós estamos falando do que acontece na natureza
e que interfere dentro da minha empresa, ou que a minha empresa faz e que interfere na natureza. São duas coisas diferentes. Veja bem, nós podemos estar passando, agora, você está me assistindo, nós podemos estar passando um período de seca, ou nós podemos estar passando um período de chuvas, muita chuva, inundações. Não sei a hora que você está me assistindo. Num período de seca, nós podemos ter racionamento de água. Isso vai interferir na sua empresa? Lógico que sim. A minha empresa, vai faltar água na torneira. Esquece. Vai interferir na sua empresa. Isso vai encarecer uma série de insumos, de produtos que você compra. E isso vai onerar o seu custo, vai onerar o seu preço lá na frente. A mesma forma a inundação. O que acontecer com a inundação, a destruição que a inundação causa, vai onerar o seu custo. Eu estou falando, gente, eu estou dando um exemplo simples para que vocês possam me entender. Então, o que eu estou falando, a questão da natureza, tudo que envolve a natureza, que interfere positivo ou negativamente na sua empresa. E como que a sua empresa interfere positivo ou negativo dentro da natureza? Eu citei agora há pouco, no primeiro modo, a questão da Vale. Ela interfere na natureza, na medida que ela destrói montanhas, né? Para tirar o minério, para extrair o minério, ela está interferindo na natureza. Ela está dando impacto na natureza. A sua empresa, um lixo que você joga, uma bateria de celular, uma pilha, qualquer coisa que você joga na natureza, sem o devido cuidado, você está interferindo na natureza. E muitas vezes, empresas, negócios são inviabilizados pela sua interferência na natureza. Instalar um posto, um simples posto de gasolina, um posto de combustível hoje, não é fácil. Os órgãos fiscalizadores, eles querem saber como é que você vai fazer a divisão da água e do óleo, como é que você vai tratar essa água, como é que você vai destinar no óleo, a embalagem que você gasta, tudo que você gasta, eles querem saber. E se você não tiver uma resposta, você não tiver formas concretas de dar destinação a isso e fazer o tratamento disso, você não abre o seu posto de gasolina. Isso é uma questão natural, isso é um fator natural. É o impacto da sua atividade no meio ambiente. É uma questão natural. Isso tem que ser analisado para comercialização do seu produto, para fabricação do seu produto, né? O que o seu produto impacta na natureza. Fatores políticos. Veja bem, nós temos várias formas de políticas. Nós temos uma tendência de políticos neoliberais, o que é a tendência neoliberal? É a tendência que faz com que a economia seja livre, que as empresas possam agir da melhor maneira possível, sem muita interferência do governo, sem quase nenhuma interferência do governo. E aí flexibilizam-se leis, né? Flexibilizam-se normas e uma série de questões. É uma corrente muito grande, inclusive. Agora nós temos o outro lado, né? Que é a tendência do Estado controlador, do Estado que controla as atividades das empresas, do Estado que impõe leis rígidas para que as empresas possam trabalhar, achando com isso que defende a sociedade. Eu não estou aqui para defender nenhum lado, nenhum outro, eu só estou querendo dizer que o governo, a política interfere diretamente no seu negócio, interferindo na gestão ou não das empresas, interferindo na imposição de leis tributárias, interferindo na imposição de leis que fazem com que o seu negócio seja viável ou não. A forma do governo governar um país vai interferir diretamente no seu negócio. Diretamente no seu negócio. Então você, como gestor, tem que saber como fazer. Se enrijecer as leis, como que a minha empresa vai ficar nessa história? Se flexibilizar as leis, existe mais oportunidade ou mais ameaça nisso? Para tudo sempre há oportunidade e ameaça.
E nós temos que analisar. Cabe a você, gestor, analisar. E como que vai ficar a sua empresa nisso. Como praticar, então, a análise ambiental? Eu falei aqui de todos os fatores, né, externos que estão no macroambiente, mas como praticar essa análise ambiental? Pesquisas secundárias de informações. Como eu já falei, e vou falar mais vezes, pesquisas secundárias são aqueles de dados já existentes, que nós vamos atrás de institutos, IBGE, prefeituras, né, universidades, dados já existentes, e nós vamos pesquisar. Quem já pesquisou sobre isso, quem tem informação sobre isso, eu vou colher essas informações. Pesquisas primárias de informações são aquelas, só relembrando, e vou falar mais na frente, primárias são aquelas que eu tenho que colhê-las, né, através de entrevistas, através de levantamentos que eu vou fazer. São informações novas. Muitas vezes eu não tenho essa informação, eu tenho que correr atrás e colher essas informações. Análise de documentos, né, análises documentais e jornalísticas. Os jornais tanto impressos quanto televisivos, quanto, né, jornais de rádio, eles nos dão informações a todo dia, a todo momento do que está acontecendo no ambiente. Eu tenho que ficar interagindo com isso para saber o que está acontecendo para que nós possamos tomar a decisão. Pesquisas em concorrentes, saber o que os concorrentes estão fazendo. Nós já falamos sobre isso também. Vamos falar mais uma vez sobre isso. O marketing sempre está analisando concorrentes. Então nós vamos entender o que os concorrentes fazem. Eu quero pesquisar o que os concorrentes estão fazendo. Reuniões diversas com vendedores, fornecedores e clientes, o tempo todo está vendo o que você está percebendo no mercado, como é que você acha que o mercado vai, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Muitas vezes, aquela pessoa que a gente acha que não tem um nível de informação nenhuma, mas pode nos dar uma informação precisa, uma informação legal sobre alguma coisa que está acontecendo no mercado, que vai interferir na minha organização e eu nem sabia. Então é importante a gente o tempo todo estar olhando isso. Veja bem, gente, todas essas análises que nós fizemos agora, tanto do micro e do macroambiente, elas determinam para as empresas duas coisas: oportunidades e ameaças. Muitas vezes, alguma variação de alguma força externa, seja do micro ou do macroambiente, pode nos gerar oportunidades. Opa, que legal! Isso vai me gerar uma oportunidade ali e eu vou aproveitar essa oportunidade. Imagine que você tem uma empresa de turismo, e nós vamos voltar lá na questão demográfica, da análise demográfica. E você tem uma empresa de turismo, que já trabalha com turismo, e que percebendo que a população está ficando mais velha, percebendo que a população os mais velhos estão com dinheiro, que querem fazer turismo, por que não, olha que oportunidade, montar pacotes turísticos para a melhor idade. É uma oportunidade que você verificou no mercado e pode conseguir. E também, a partir dessas análises, a gente verifica as ameaças que existem para a sua organização. E aí você, como gestor, toma a decisão. O que eu tenho que fazer para me precaver? Vou dar um exemplo. Nós fomos lá na questão econômica, na variação da taxa de juros. Se há uma ameaça de mudança política, de mudança da taxa de juros, o que você tem que fazer? Opa, tem essa ameaça. Então eu vou evitar pegar empréstimos, eu vou capitalizar a minha empresa para que, se aumentar a taxa de juros, eu possa ficar tranquilo. Eu possa continuar operando no mercado, sem menor problema. Entenderam, gente? Essas oportunidades e ameaças, os gestores das empresas têm que ficar o tempo todo atento às oportunidades e ameaças. Ok? No próximo bloco, nós também vamos fazer uma análise ambiental externa, utilizando para isso uma análise chamada 5 Forças Ambientais de Michael Porter. Então nós vamos conversar sobre isso. É uma outra forma de analisar o ambiente externo, mas muito interessante. Vamos dar um descanso, vamos tomar mais uma água, para que depois a gente possa falar um pouquinho sobre a teoria de Porter. Um abraço a vocês.